Começando mais um podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde, e hoje eu tenho a honra de ter um comandante, um treinador, um professor, um mestre, multicampeão. Eu vou colar e contar um pouquinho para vocês aqui da carreira, do tamanho da carreira desta personalidade que temos aqui hoje no nosso podcast Vida em Movimento. Ele foi treinador, foi tricampeão da Superliga, 2 vezes campeão sul-americano, tetracampeão mundial, campeão paulista, acabou de ganhar a taça do Campeonato Paulista de Vôlei com o Osasco Voleibol Clube. Seja bem-vindo, Luiz Omar de Moura. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouco da minha carreira, falar um pouco do esporte, falar da importância do Grupo São Cristóvão para a equipe de Osasco. Vai ser um dia muito legal. Que legal, Luiz Omar. Então, primeiro eu queria que você contasse como que é isso de Caruaru, Pernambuco, para São Paulo. Conta um pouco da sua trajetória para o pessoal que está assistindo e quer conhecer um pouquinho mais esse grande treinador. Eu ia lembrar um pouco dos meus pais, das minhas raízes, né? Meus pais vieram para São Paulo, né? Meu pai veio para São Paulo muito cedo, era metalúrgico da General Motors em São Caetano do Sul, e eu vim muito cedo também para São Caetano, né? Meu irmão mais velho nasceu em São Caetano do Sul. No momento aí da vida deles, eles foram novamente para Caruaru tentar, né, fazer algum tipo de comércio. Minha mãe era cabeleireira e tentaram montar algum negócio lá. A coisa não deu muito certo, mas aí ela engravidou, aí eu nasci e eles voltaram para São Caetano do Sul. Então eu tenho um carinho muito grande pelas minhas origens, as origens nordestinas, mas tenho um carinho muito grande por São Caetano do Sul, que foi a cidade que adotou a minha família, onde eu estudei, numa escola estadual, onde eu tive o primeiro contato com o voleibol. Foi na escola? Foi na escola, na escola Moura Branco, em São Caetano, através de um professor de educação física, né? E isso foi mexendo comigo, né? Me formei como professor de educação física, né? Estamos aí no mês aqui do professor, né? Então foi muito legal, né? Toda essa trajetória. Fui atleta de voleibol durante muito tempo, mas paralelamente, né, já exercia a profissão de educador físico, de professor. E aí surgiu uma oportunidade para ser treinador e eu agarrei. E foi o Flamengo a primeira equipe? Não? Eu comecei como assistente técnico de uma equipe que as pessoas vão lembrar um pouco do Leites Nestlé, que era em Sorocaba, que foi tricampeão também da Superliga. Eu comecei como assistente e depois recebi uma proposta para ser treinador do Flamengo. Olha. Né? E no meu primeiro ano como treinador deu tudo certo. Aquela coisa já ganhou. Da sorte do principiante, né? A gente fez uma final Flamengo e Vasco no Maracanãzinho. Acho que foi o mais perto que eu cheguei do futebol. Como técnico de voleibol, tem uma final com esse tamanho, né? De duas equipes de camisa, Flamengo e Vasco. E as coisas foram acontecendo, foram abrindo portas. E eu sou muito grato por tudo que vivi, desde a minha infância, pelos ensinamentos dos meus pais, e tento passar isso até hoje. E você conheceu a sua esposa na escola, novinho também, está casado até hoje? Até hoje. A gente se conheceu na escola, no Colégio de Aplicação em São Caetano do Sul. Ela fazia patologia clínica e eu fazia técnico em química, né? E aí começamos um namoro, né? Aquela coisa de brincadeira de escola. E a gente está até hoje junto. Tenho 2 filhos maravilhosos, o Luiz Henrique, de 27 anos, o Gustavo, de 15, e tento, né, colocar um pouco de esporte na vida deles também. Então, o Luiz Henrique, ele jogou vôlei também, não foi? Ele chegou a jogar vôlei também. Hoje ele está em outra área, mas ele chegou também a jogar vôlei muito inspirado, creio, pelo pai, né? Ele vivia na quadra, né? Vivia na quadra, participava das comemorações e queria ser jogador de voleibol e conseguiu ter uma carreira bastante, né, de sucesso nas categorias de base. Chegou a ser profissional, mas teve algumas lesões, né, que acabaram diminuindo um pouco a longevidade, mas sempre foi um garoto muito focado também, fez engenharia no Mackenzie e hoje trabalha no mercado financeiro. E o mais novo está no hand? Esse aqui eu não consegui levar para a quadra, mas com a mão também, mas para o handball. Ele adora hand, é federado por São Bernardo do Campo. E eu falo, mas poderia ser um bom levantador, porque ele quando joga, quando a gente brinca em família, ele poderia ter sido um bom levantador, mas acho que o voleibol tem uma coisa meio assim, o voleibol me afasta do meu pai, né?
né? A gente fica muito longe, né? Então, quando eu levei ele para a escolinha do voleibol e ele teve que optar, né? Aí ele falou assim, eu quero handball. Eu acho que pela comparação, por tudo que o irmão mais velho sofreu também. Né? Então, encontrar o espaço dele. Mas eu acho que sim, ele está no... hoje em dia, para nós pais, né, e para quem está nos assistindo, nos ouvindo, você falar que seu filho pratica esporte, ele sair da frente de uma tela, sair da frente do celular, ele conviver com os atributos que o esporte dá na formação de um indivíduo, isso é muito importante, né? E eu acho que o mundo ele vai ter que dar uma virada novamente, né? O esporte precisa fazer parte da vida das crianças. Hoje eu como educador físico, a gente fala do analfabetismo físico das crianças. Exatamente. As crianças não correm mais, as crianças não brincam mais na rua, as crianças não fazem o que nós fizemos na nossa infância. Então esse analfabetismo físico, ele vai ter um preço lá na frente. Então, para quem, estamos falando de vida em movimento, para quem está nos ouvindo, lembrar que a prática do esporte ela é muito importante. Sabe uma coisa que é interessante você tocar nesse ponto, Luiz Omar, porque na escola do meu filho, ele tem 11 anos, está no 6º ano, né? A antiga 5ª série. Isso. E a partir desse ano, ele passou a ter uma aula de educação física por semana. Uma aula de educação física por semana. E eu acho isso um absurdo. É um absurdo. Porque eles estão priorizando tanto a parte português, matemática, história, claro que é muito importante, mas a educação física sempre foi importante e ainda mais nos tempos de hoje, que é uma geração ultra conectada com tela, que justamente está perdendo essa desenvoltura, o movimento e o senso coletivo. Sim, né? Sim. Porque você conheceu sua esposa na escola, antigamente era através da família, através da escola que você conhecia. Hoje em dia é tudo online, né? Você perdeu muitos relacionamentos. Não é um absurdo, uma vez por semana, 50 minutos de atividade física para uma criança? E o pior, não é obrigatório. Então, é uma das coisas que a gente sente muito isso. Na nossa época, eram 3 aulas de educação física por semana, muitas vezes no contrafluxo, né? Então, você ia na escola de manhã e você ia fazer aula de educação física à tarde. Lógico que muita coisa mudou, né? Eu lembro da minha educação física muito ainda ligado, né, àquela educação física militar, né, a calistenia, correr, né, ordem unida, mas são coisas que me ajudaram bastante, né? E eu prezo muito isso na vida da minha família, né? Principalmente os valores, os atributos que o esporte pode dar para uma criança e para um adulto também. Né? Porque você passa a ter horário, você tem que conviver, né, com a vitória e com a derrota. Você aprende na vitória, mas você também aprende muito nas derrotas. Você tem que buscar o seu espaço. Então, de vez em quando, né, o Gustavo, que é o menor, ele vem chateado do treino porque não jogou bem. Falei, poxa, amanhã você vai ter outra oportunidade, né? Olha que legal, né? O esporte ele te dá sempre uma outra oportunidade. Então, descansa, né? Esse sentimento aí de tristeza, de frustração, ele é importante também. Agora você recarrega as baterias, usa todo esse sentimento e amanhã vai lá e faz um grande treino, vai lá e mostra para o seu treinador que você quer muito jogar, que você quer muito, né, a sua posição de volta. E assim, filho, né, a partir de agora, você já está com 15 anos, você vai ter que disputar com muita gente dentro do mercado de trabalho, dentro da sua escola, no vestibular. Então, esses desafios vão ser diários. Que bom que você já está tendo esse treinamento através da sua modalidade, da modalidade que você escolheu. E como na sua equipe, né, do Osasco, você está há quanto tempo no Osasco? E agora eu vou pegar o violino aqui. Vou pegar o violino aqui. Eu estou há bastante tempo, né? Eu cheguei em Osasco em 2006, né, vindo do Rio de Janeiro, né, depois do Flamengo. Eu fui para o interior do Rio de Janeiro fazer voleibol, na cidade de Campos dos Goytacazes, depois em Macaé. E eu era técnico das seleções brasileiras de base. Durante 15 anos eu trabalhei com a formação do voleibol brasileiro. E aí o Finasa, que tem na época era o nome do time, né? O time de Osasco era patrocinado pelo Finasa, que é uma instituição do Bradesco. Era Finasa Osasco, Era Finasa Osasco. E eles viram, né, o meu perfil de técnico formador, de lançar muitas meninas jovens dentro do profissionalismo, né, dentro daquela coisa da Superliga.
E aí surgiu essa grande oportunidade, vim para Osasco, não sabia que ia ser tanto tempo, mas hoje a gente criou uma identificação muito grande com a cidade. Uma vida, né? Uma vida. E eu acho que o vôlei de Osasco, né? O São Cristóvão Saúde, mantendo essa equipe nesse nível que vem mantendo nos últimos anos, tem ajudado muito. Eu falo que o time de vôlei de Osasco, ele é o grande circo de Soleil do osasquense. Aquele ginásio cabe em 4 mil pessoas, está sempre lotado, então se fosse uma arena de 10 mil, estaria lotado também. Então isso é muito legal, porque o osasquense e a região tem, como eu te falei, tem coisas bacanas ali para ver, né? Entra no ginásio, vê um time aguerrido, jogando. Então assim, essa conexão cidade, poder público, iniciativa privada com patrocínio do Grupo São Cristóvão Saúde tem feito muito sucesso nos últimos anos e eu espero que esse ano a gente consiga brigar pelo título da Superliga, que é o nosso grande objetivo. E faz total diferença, né? Ter o apoio, ter um patrocínio, ter um patrocinador que mantenha, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil viver de esporte, ainda mais no nosso país. E essa taça aqui de 2024 do Paulista do Osasco, como foi essa trajetória? Foi uma trajetória tranquila ou foi uma trajetória que teve alguns desafios? O que você tira desse campeonato de 24? Eu acho que o sentimento de pertencimento das meninas que chegaram, né? É um time montado com jogadoras consagradas, com jovens talentos do voleibol brasileiro. Essa química, né, de experiência com juventude tem dado muito certo. E você, quando você veste a camisa do Osasco, que você acompanha esse time há muito tempo, você sabe que é talvez o mais perto que uma equipe vamos dizer, de esporte amador, né? Sem ser o futebol, acho que é a equipe mais perto daquela paixão do futebol. Sim. Né? Então, o ginásio de Osasco parece um mini campo de futebol. Mini arena ali, né? Então, a torcida participa, empurra o time. Então, é muito importante que as meninas sintam esse sentimento de pertencer a um grande clube e entendam o peso dessa camisa. Sim. E a equipe entendeu. Não foi um campeonato fácil, nós saímos em segundo na fase de classificação. Na semifinal a gente perdeu o primeiro jogo fora de casa. Aí tínhamos que vencer em casa o jogo e mais um 7 ouro, né? Um Golden 7, um Super 7. Vencemos e nos classificamos para a final. Contra o time, o SESI Bauru, que foi o time mais regular da competição. Aí estreamos em casa com a vitória de 3-1. E depois fomos em Bauru, com o ginásio super lotado, com toda a torcida. Osasco ainda foi com ônibus, né? Tinha um grupinho de torcedores. E também confirmamos a vitória, com a vitória de 3-1 e trouxemos aí esse é o 18º título paulista de Osasco, o 14º título da minha carreira do Campeonato Paulista. 14º. E o 13º como treinador de Osasco. Então, é uma história bacana. É uma vida campeã, né? Sim, e para lidar justamente com os momentos de derrota, porque lidar com a vitória é muito bom, né? Esse sabor da vitória é maravilhoso, mas lidar com esse momento da dificuldade, de sair atrás num primeiro jogo, como que você faz esse treinamento mental? Porque o treinamento físico e o preparo físico é fundamental para a equipe, mas a parte mental, ela tem um peso muito grande, não tem, Luiz Omar? Muito, muito, né? E principalmente hoje, que se fala muito em saúde mental. A gente precisa entender, né? A metodologia aplicada de um treinador há 20 anos atrás não pode ser a mesma hoje. Ah, por quê? Como era? Porque muito... Hoje, há 20 anos atrás, você não tinha a rede social, você não tinha... Muitas vezes você levava o atleta ao limite, né? E por falta de conhecimento também. Ao limite do treinamento, da exaustão, tipo, do física, ou ao limite da cobrança mental? Tipo assim, ao limite... de gritar e coisas assim. Não, eu, por exemplo, a minha característica nunca foi, né? Quem me conhece há muito tempo, eu não sou um técnico assim de... rude. Eu tento... A cobrança, ela não pode virar crueldade, né? E esse limite, né, da extrema cobrança e da crueldade, ele está muito perto, né? Às vezes você cobra porque você sabe que o atleta pode dar, mas você precisa achar o limite, né, do quanto ele pode te entregar de volta. E se você não souber esse limite, talvez aí sim você não esteja sendo um treinador severo, você está sendo um treinador cruel. E isso, lá atrás, talvez a gente não tinha o conhecimento que se tem hoje, né?
o técnico era muito sozinho. Hoje eu tenho uma equipe interdisciplinar que me ajuda nas tomadas de decisões. Então, aquela busca pela performance, que sempre, né, é o DNA do esporte, né? A busca pela performance, por ganhar. Por isso que muitos dos nossos colegas de profissão acabam indo para o mundo corporativo, né? Porque o mundo corporativo, ele vê também isso muito parecido com o esporte, né? Cumprir metas, ganhar, perder. Tem que ter o foco e ali a agilidade também, né? Liderar, né? Liderar. Então, assim, mas hoje o treinador, o líder, ele tem que buscar dentro do seu grupo de trabalho, dentro do seu time, pessoas capacitadas para ajudar a você tomar a decisão e principalmente embasado em ciência. Não dá mais para ser embasado no que eu acho que se eu fizer isso vai dar certo. Né? Você tem que estar embasado e hoje a ciência do esporte, ela nos ajuda demais nessa tomada de decisão. Qual momento, assim, na sua carreira que você acha que foi o momento mais desafiador que você viveu, que você passou, assim, que talvez tenha sido um divisor de águas para você? Eu acho que eu procuro, a cada temporada, ter esse sentimento de desafio, ter esse sentimento de busca, né, de resultado. Porque eu acho que quando você perder isso, né, você pode estar na hora de você cuidar lá, né, da sua casa, cuidar do seu jardim, que eu quero um dia também ficar um pouco em casa, né? Espero curtir um pouco mais a família também. Então eu sempre estou me desafiando, né? Mas eu não posso esquecer, né, o meu primeiro ano como treinador, um cara que não foi um jogador tão laureado, né? Eu fui um jogador mediano que percebi que eu não iria conseguir realizar meus sonhos de atleta, que era ser um atleta olímpico, estar numa Olimpíada. E aí eu falei, opa, eu acho que eu tenho que caminhar junto esporte e educação. Por isso fui fazer minha faculdade e fui trabalhando aos dois lados. Quando surgiu a oportunidade de dirigir uma equipe como o Flamengo, no Rio de Janeiro, você chegar no Rio de Janeiro, numa equipe de futebol, né, eu tive que usar tudo que eu aprendi nos anos como atleta, com os meus treinadores, nos anos que eu fiquei como assistente técnico, dos ensinamentos que a vida me deu para lidar, né, com esse grande desafio. E eu acho que eu fui muito bem, né? Não só pelo título, mas pelas dificuldades que a gente enfrentou naquele ano no Flamengo. Você também era muito jovem, né? Sim, um jovem treinador com muita vontade no clube de futebol, que depois de 6 meses do contrato ninguém mais recebia. O Flamengo passou por uma crise financeira e isso veio para o time de voleibol. Não era esse Flamengo de hoje, né? E eu tive que liderar durante 6 meses uma equipe sem salário e com chance de ser campeã. Então eu lembro de todas as estratégias, né, de às vezes não conseguir dar treino e ter que mostrar para elas que se a gente não trabalhasse, se a gente não mostrasse o resultado, ia ficar muito pior. A gente já não estava recebendo. O não a gente já tinha. Se a gente largasse, como seria o ano seguinte, né? Quem iria, né, nos contratar? Então a melhor maneira é a gente continuar mostrando o nosso trabalho. E aí esse poder do convencimento, né, na época do jovem líder, eu acho que foi muito importante. Por isso que eu falo que eu fui bem. Né? Foi muito bem. Porque muitas vezes elas quiseram. Eu tinha jogadoras consagradas da minha equipe. Tinha a Virna, tinha a Leila, tinha a Tara Cross, uma americana, assim, a Gisele, uma levantadora, a José. Era um time bem forte. Mas elas compraram o meu barulho e a gente conseguiu fechar aquela temporada muito bem. E aí aconteceu o que eu falava nas preleções. Todo mundo foi para um time melhor. Eu fui convocado para a seleção brasileira adulta, para ser assistente do Marco Aurélio, para disputar o Mundial de 2002 na Alemanha. Então, assim, foi o não desistir, a resiliência fez com que a gente passasse por um momento difícil, mas depois voltasse a ter
coisas boas novamente. E trabalhar com tantas mulheres assim, é um desafio, é bom? Como que você faz para lidar ali? Porque em casa você tem a sua esposa. Agora, no trabalho, tá cercado de mulheres e às vezes, eu sei que às vezes a gente tem umas alterações de humor, assim, né, periódicas. Não sei como que é lidar, assim. É um privilégio. É um privilégio porque eu me torno, né, já estou há mais de 20 anos trabalhando como treinador de voleibol feminino e a cada dia eu aprendo um pouco com as mulheres, com as novas gerações. Tenho certeza que eu me tornei um homem melhor, um marido melhor e um pai melhor, convivendo diariamente, né, com vocês, né, com os ensinamentos, com como eu falei, com a resiliência da mulher, porque eu dirijo mães que deixam seus filhos, né, suas crias em casa para continuar fazendo o que amam. Uhum. Eu convivo com mulheres que abrem mão da maternidade pelo sucesso, pela continuidade da sua carreira. Eu convivo com meninas que convivem mais com a gente do que com o marido. É verdade. Né? Porque estão o tempo inteiro em treinamento, viajando. E aí eu sou aquela figura masculina, às vezes também para fazer o contraponto, né? Elas estão lá, o que está acontecendo? Briguei com meu namorado, briguei com meu marido. Mas por quê? Por isso, por aquilo. Fala, mas também, dá uma olhada, vê esse lado aqui também. Talvez ele estivesse com saudade, você está longe, né? Ele acaba tendo que encontrar os amigos, né? Muitas vezes elas estão lá e falam assim, meu marido está agora tomando cerveja com os amigos. Nossa, né? Eu detesto isso. E eu falo assim, poxa, e você está aqui também, a gente está aqui. Estamos trabalhando, se divertindo. Pensa que se hoje você tem o telefone, não tá acontecendo nada, para de ciúme. E aí os caras depois me agradecem. Falam, obrigado aí que você me ajudou aqui. Então é uma grande família. É uma grande família de muita troca. E isso é muito bacana. Muito legal, muito bom isso. E tem briga, assim, na família tem briga? E aí como é que o treinador faz? Porque não sei se dá para assumir É difícil, né? Eu acho que ser um líder, né? E às vezes, com certeza, tem ali alguma divergência, alguma coisa. Como é que faz para apartar, digamos, e pôr panos frios? E tendo que ter uma convivência tão intensa. Porque é um time, né? E você falou daquela frase do Al Pacino naquele filme que você gosta. Sim. Que você tem que viver como um time ou você senão morre sozinho. Como que é aquela frase? É uma frase que também é aqui do nosso presidente, né? O Valdir Ventura, em vários locais aqui do Grupo São Cristóvão, eu já conheci o filme, né? Ou você vive como time, você morre como indivíduos, né? Ali era um momento de todo mundo se ajudar, né? Que era uma preleção de um jogo decisivo. E você se sentir pertencente a um time, né? Olhar do seu lado e ter um cara que vai brigar junto com você, que vai lutar junto com você. Então, isso é muito importante. Eu já tive vários elencos, né? Eu brinco muito, eu falo, quando você tem muita estrela, ou elas se encaixam ou elas se cutucam, né? Então, você tem que fazer todo mundo entender que o time é maior do que a sua opinião. Então, eu sou um cara muito democrático, né? Ouço bastante minha comissão técnica, ouço bastante as lideranças para tomar a melhor decisão. E muitas vezes a decisão não vai agradar todo mundo, mas se todo mundo faz parte do time, após a decisão, vamos todo mundo seguir no que foi decidido. E isso faz com que um time seja vencedor, né? Então, o foco é essa decisão, vamos todo mundo remar para o mesmo lado. Ter uma pessoa remando contra, ter uma pessoa contra dentro de um grupo, o peso é muito grande para carregar, né? Então você tem lá 20 pessoas no grupo, todo mundo feliz. Quando você olha, se você vê uma pessoa de cabeça baixa, aquele sentimento ele demonstra muito para quem está olhando de fora. E o time, ele tem que rapidamente transformar aquilo, né? Então, assim, eu procuro ler bastante, eu procuro assistir filmes, principalmente os filmes americanos, que contam sempre essa história de superação. E tento conversar muito com as minhas atletas para que elas entendam, né, o quanto
é grande, né? Um patrocinador como o São Cristóvão Saúde, como as marcas que estão na nossa camisa, né? Escolherem o voleibol, escolherem o Osasco para colocar, né? Para ter a sua estratégia de vendas, para ter a sua estratégia de comunicação. Então, nós somos responsáveis por, né, vestir essa camisa e dar, né, a nossa contrapartida, dar o nosso melhor em quadro. E aí um filme, você falou muito de filme, tem um filme para você indicar, assim, pra gente? Eu gosto muito de Um Domingo Qualquer, porque eu acho que é um filme que diz muito aí dessa coisa de superação. Eu acho que assistam, vale a pena. Muito bom. O Osasco Vôlei Clube, ele patrocinado aí pelo São Cristóvão Saúde, ele é essa referência, né, para o vôlei feminino, como você falou, e aquela questão toda do estádio e uma equipe unida, e a Camila Bright também, que é um fenômeno. E eu queria saber os seus valores como treinador, que você não abre mão. O que é fundamental para você como valor em termos de equipe? Eu acho que a verdade, né? A verdade, ela tem que estar sempre presente na sua comunicação, né? Um líder, ele tem que ser real, né? E mesmo que muitas vezes isso te cause algum contratempo, né? Eu não estou ali para ser um cara querido, né? Tomara, eu adoro que as meninas às vezes me chamam, que as meninas olham e falam assim: ei, tá na hora de cortar o cabelo. Opa, a Márcia tá bonita, que é minha esposa, você tá meio gordinho, vamos malhar. Então, esse cuidado que o time feminino tem com o seu treinador, isso é muito legal. Mas eu preciso levá-las à vitória. Né? Elas estão ali para ganhar. Elas esperam de mim o melhor treino, da minha comissão técnica, a melhor estratégia, o melhor planejamento. E eu divido muito com a minha comissão técnica isso aí. Nós estamos ali para levar o time à vitória, para tirar o melhor de cada um. E se a gente conseguir, isso vai ser não só importante para o time, mas individualmente vai ser importante para elas, porque elas conseguem melhores contratos, elas podem ser convocadas para uma seleção brasileira, podem disputar uma Olimpíada. Então a gente está ali para levá-las ao seu melhor. Próximas as metas agora? Olha, assim, eu tenho metas diárias, né? Quando acabou o Campeonato Paulista, a gente já vira a página pensando em fazer uma boa Superliga, né? Tem meninas jovens que eu quero dar oportunidade, que elas evoluam na sua carreira. Quero motivá-las mais experientes, que já ganharam tudo. Eu tenho campeãs olímpicas, tenho uma campeã olímpica no time, tenho uma vice-campeã olímpica no time, que, né, precisam ter a chama da vitória sempre acesa. Então essas são minhas metas, né? Tentar levar o time às finais das competições. Quero continuar com a minha carreira internacional. Eu fui técnico do Quênia. Isso. Estive na Olimpíada de Tóquio. Classifiquei o time para Paris. E aí um problema político acabou me tirando, né, de estar na segunda Olimpíada. Mas essa chama olímpica continua eternizada no meu coração, né, no meu braço, né, nessa tatuagem aqui de Tóquio. Mostra a tatuagem ali, ó. Diego, pega ali a tatuagem dele, diretor. Olha que linda a tatuagem. E eu quero colocar mais algumas aqui, mais algumas, né? aí, né, pra preencher o braço. Eu sempre falei, né, eu nunca gostei muito de tatuagem. Eu falei, eu só vou colocar alguma coisa no meu corpo se for uma coisa que me eternizou como pessoa, como treinador. Quase coloquei o rosto dos meus filhos, né? Minha esposa falou assim, não põe, porque dado o tatuador não ser tão bom e a coisa não ficar muito parecida, seus filhos vão ficar bravos. Aí eu falei, então eu vou colocar. Na perna eu tenho a conquista do meu primeiro campeonato mundial, e aqui no braço eu tenho a minha primeira Olimpíada. Então isso aqui é muito legal. De vez em quando eu olho para ela e me traz uma energia boa. O seu sonho? O sonho de ver minha família feliz, né? Eu já tenho o Luiz Henrique, que é casado, né? Eu tô louco para ter um neto. Ele me deu um neto pet, né? Então agora eu sou avô de pet, né? Tenho um chihuahua, o Gibinha, que veio agora para a família, mas sou louco para ser avô. Tô louco, fico enchendo o saco deles, mas é outra geração, eles são tudo é muito planejado, né? Muito. Então eu vou esperar o tempo deles, mas assim, o meu sonho é estar com a minha família, curtir um pouco também a vida,
eu tive um grande ensinamento, né, alguns anos atrás, pela Márcia, pelo Gustavo. Isso me marcou muito, deu uma guinada também na minha forma que eu via o esporte e família. A gente tinha acabado de vencer uma partida, né? E aí o Gustavo estava assistindo o jogo pela televisão, e isso foi na sexta-feira. E aí quando ele, acho que tinha uns 5, 6 aninhos, e ele falou assim para a mãe dele, falou assim: poxa mãe, o final de semana vai ser muito bom, né? O papai ganhou o jogo, ele vai vir feliz pra caramba, o final de semana vai ser ótimo. E aí quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, né? Isso, né? E aí mostra o quanto a gente fica longe da nossa família, né? Você sabe muito bem, pô, o que é isso. E aí eu falei: opa, peraí, eu não posso, meu filho, ele não pode achar que o pai dele é legal. Só quando ganha. Só quando ganha. Então hoje eu chego, né? Você se emocionou. Eu me emocionei, porque eu sei o que você está dizendo. E aí quando eu chego em casa, ganhando ou perdendo, eu dou uma travada ali, deixo do lado de fora da porta. Deixo lá fora e vou curtir minha família. E aí eu tento ser o pai que o Gustavo espera de mim. Eu tenho certeza que você é. Obrigado Você é um super paizão. Parabéns, Luiz Omar, pela sua carreira. Eu tenho certeza que vem muito mais por aí. Parabéns pelo profissional que você é, pelo líder, pela inspiração que você é, tanto para os seus filhos como para as meninas que estão com você. E o seu recadinho final aqui no nosso podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão. Acho que é acreditar, né? Sonhar. É isso que nos mantém vivo, né? A única coisa que não pode tirar da gente é o nosso direito de sonhar, seja qual sonho que você quer ter. Eu já sonhei, eu acho que assim, se é para sonhar, vamos sonhar grande, né? Eu sonho sempre grande, né? Meu próximo sonho aqui é levar minha família para curtir uma Olimpíada comigo. A gente já curtiu no Rio. Quem sabe eu consigo levá-los para Los Angeles para curtir o pai dentro de uma quadra. Vai conseguir. Vou tentar. Vai dar certo. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade de sucesso aqui para o programa, podcast, Vida em Movimento, e o São Cristóvão está sempre no caminho certo. Com certeza, tendo um campeão aqui como você, vai dar muito certo. Beijo, obrigada. Valeu. Até mais.